filme sobre o diabo faz 666 mil dólares no primeiro domingo, fechando em 6º lugar no primeiro final de semana. Coincidência? Acho que não! Ou quase isso. Talvez esse papo de 666 mil dólares tenha sido só uma jogada de marketing, mas uma coisa é fato. Muita gente, inclusive eu, tava esperando pelo Late Night with the Devil. Tudo começa em março de 2023, um ano antes do lançamento oficial nos cinemas, quando o filme é exibido pela primeira vez num festival lá nos Estados Unidos. E aí, nesse um ano entre a primeira exibição e o lançamento, deu tempo mais que suficiente pra agitar a máquina do hype e da expectativa, até com Stephen King falando que esse é um clássico instantâneo. Corta pra março de 2024, o filme é lançado lá nos Estados Unidos e aí todo mundo pôde ver com os próprios olhos. Sucesso de crítica, um clássico moderno, melhor filme do ano, pelo menos até semana que vem. E aí, no meio de tudo isso, uma pessoa chamada Ninguém na Face da Terra se perguntou: o que será que o Doug... Prazer, eu sou o Doug, você provavelmente não é o Doug, mas seja muito bem-vindo ao meu canal. Aqui eu falo sobre filmes, séries e outras coisas que me dê na telha, e é muito bom ter você aqui comigo. Achou desse filme? E aí, pra que ninguém na face da Terra morresse atormentado com essa dúvida sobre a minha opinião, eu decidi falar desse filme destrinchando não só o que eu achei dele, mas também as minhas teorias ou explicações que eu acho que eu entendi no fim das contas. Basicamente, esse filme é uma cebola implorando pra ser descascada, e eu amo cebola, então bora descascar essa banana? Não, Então ele é? Bora descascar essa cebola? Passando por uma fase de baixa audiência com seu programa noturno de entrevistas e variedades, e correndo o risco de não ter o seu contrato renovado, o apresentador Jack Delroy, interpretado pelo David Dastmalchian, que já fez vários papéis pequenos em filmes grandes, e que dessa vez brilha, conduzindo a trama com todo o seu carisma de apresentador de talk show, eu juro que isso é um elogio. Faz a última e desesperada tentativa de salvar o seu programa e a sua carreira, convidando um mágico, um possível médium e uma parapsicóloga para gravar um episódio temático de Halloween. Conforme as coisas vão ficando cada vez mais estranhas e fora de controle, o Jack percebe que tem a chance de fazer um programa inesquecível, e ele vai até as últimas consequências e sacrifícios para conseguir isso. Late Night with the Devil, ou Tarde da Noite com o Diabo, não é um filme de Hollywood. Na verdade, ele é um projeto conjunto entre uma empresa australiana e outra dos Emirados Árabes. Por ser uma produção mais barata e mais alternativa, dirigida pelos irmãos australianos Colin e Cameron Keynes, que não tem nenhum outro trabalho muito conhecido, Late Night se destaca por ser uma experiência cinematográfica fora do comum, e talvez por isso o hype tão grande. As pessoas estão desesperadas por algo minimamente diferente daquilo que a gente já viu de novo, milhares e milhares de vezes. Esse filme, tecnicamente, é um found footage, que simula uma transmissão de TV que aconteceu em 1977, na noite de 31 de outubro, mais conhecida como Halloween. O que a gente assiste são, de certa forma, dois filmes em um. O primeiro são as fitas do programa que foi transmitido naquela fatídica noite para milhões de casas nos Estados Unidos, e o segundo são imagens nunca antes vistas dos bastidores. E aí vem a primeira sacada do filme. Como ia ser bem difícil mostrar as motivações e os conflitos dos personagens só com aquilo que apareceu na TV, intercalar isso com os acontecimentos de fora das câmeras foi um jeito de mostrar pra gente que tá assistindo uma visão em tempo real da seriedade da situação, sob óticas alternadas. Essa sensação de estar acompanhando em tempo real acontece principalmente porque o filme faz um trabalho muito competente de te puxar pra dentro da história desde o começo. Depois que passa essa vinheta, essa e essa, eu penso, caramba, o filme vai começar em stop motion, mas aí era só mais uma vinheta. Aí passa mais uma e... agora finalmente o filme vai... Ai, não. Tem mais uma vinheta e depois mais uma e... Tem certeza que esse filme não é brasileiro? E então o filme finalmente começa e o nosso primeiro contato com a história é através de um mini documentário que mistura imagens reais dos anos 70 com um material fictício, já borrando as linhas entre ficção e realidade. É nessa parte introdutória que a gente aprende sobre o passado do Jack Delroy, o nosso protagonista, e da sua esposa, a Madeleine, falecida um ano antes do programa que a gente tá prestes a assistir. A partir daí, quando a história começa a se desenrolar, você pode às vezes até esquecer que isso é um filme e acabar realmente se sentindo uma testemunha de um evento ao vivo, com um perigo real e uma expectativa crescente pelo grande finale.
Só tem um probleminha. Para a premissa de found footage fazer sentido, a gente vai ter que usar um pouco da suspensão da descrença. Os personagens estão tendo conversas íntimas e até confidenciais na frente das câmeras, que por algum motivo estão rodando nos bastidores, só que ninguém nunca reage ou se incomoda com a presença delas. Eu tenho uma teoria que os bastidores serem uma fita que também foi encontrada e tal, foi uma escolha que eles fizeram só depois, lá na ilha de edição. Provavelmente no início a intenção era que a gente entrasse no estúdio com os personagens assim que começasse os comerciais do programa. Só que na montagem talvez isso quebrasse um pouco aquela proposta de material misterioso encontrado depois de vários anos, sabe? Até porque se a gente, enquanto espectador, pudesse entrar no filme no momento dos bastidores, o que impediria isso de acontecer quando o programa também tá no ar? Mas, fechando parênteses, apesar desse ser um desvio estilístico não muito justificável, as cenas dos bastidores são essenciais para garantir a fluidez da narrativa, já que é através delas que dá para entender melhor as motivações, as relações e os conflitos entre os personagens, assim como as reações deles ao que tá acontecendo no programa ao vivo. E aqui vale um elogio pro elenco, que funciona muito bem alternando entre a espontaneidade dos bastidores e aquele comportamento mais controlado de quem tá ao vivo em rede nacional. Só a atuação da esposa do Jack não me convenceu muito, mas também não dá pra exigir que tudo seja perfeito, né? A cereja do bolo é que a narrativa nesse filme se mistura com a estética. Esse é um filme muito mostarda e marrom, e apesar dessa ser uma paleta horrível, é exatamente o que a gente espera de uma produção ambientada nos anos 70. E os ingredientes são tudo que a gente podia querer de um filme de terror. Sociedades secretas, culto satânico, possessão demoníaca e televisão americana dos anos 70. E pra amarrar tudo isso, não só a ambientação e o figurino são impecáveis, mas também aquele aspecto mais quadrado, 4x3 da tela, e o tratamento de cor, a textura, dão aquela distorção feita pra simular uma imagem de época mesmo. É como se o filme tivesse saído diretamente de uma creepypasta de terror analógico. E mais, eu ouso dizer que esse filme talvez funcione ainda melhor assistindo em casa, na TV, do que no cinema. Exatamente porque ele se propõe a ser um material que você veria na sua TV de tubo sentado no sofá da sua sala numa noite de segunda-feira 50 anos atrás. Imersão! A proposta do filme é ser um filme de terror, e o mecanismo de terror está exatamente nesses elementos narrativos e estéticos, porque esse não é um filme de jumpscares. O terror aqui tem um tratamento diferente. Eu particularmente gosto de classificar os filmes de terror em dois tipos: aqueles que te dão vontade de fugir, ou seja, que provocam aquele sentimento de medo, e aqueles que te deixam intrigado e curioso para saber para onde as coisas estão indo. São filmes que evocam aquele sentimento de curiosidade, de uma fascinação pelo bizarro. Então, apesar desse ser um filme que trata de demônios, possessão, oculto, ele não quer necessariamente te assustar. Digamos que ele caminha mais na direção de algo chocante do que assustador. Um exemplo muito bom disso é a Lily. Ela é uma menina de 13 anos que funciona como peça central na grande virada da história, mas mesmo antes dessa virada acontecer, ela já te deixa inquieto pelo jeito quase psicopático, tanto que ela fala quanto que ela encara as câmeras e o entrevistador. Desde o momento em que ela pisa no palco, a atitude dela, que é completamente robótica e antinatural, já causa aquele tipo de incômodo curioso, sabe? Ela tá sempre com o olhar fixo na câmera, quase como se ela quisesse te dar um recado. Pra você mesmo que tá assistindo. Eu tô te vendo. Então quando a história começa a escalar e o filme para de querer ser sutil, a gente não só tá pronto, mas tá ansioso pra ver aonde aquilo vai dar. Percebe? É um medo sedutor que ele não te afasta e sim te atrai. Mas a gente também precisa ser realista. É um filme de baixo orçamento. Só que como tudo acontece no palco de um programa de auditório dos anos 70, nem precisa parecer caro, né? Até os efeitos, que às vezes são até engraçados de tão toscos, funcionam dentro dessa estética de uma imagem antiga com uma qualidade questionável, numa época onde, pela própria tecnologia que tinha disponível no momento, muita coisa já tinha uma aparência meio tosca naturalmente. Então pode até parecer que eu tô passando pano, mas a tosqueira até que combina com a estética mais antiga de um programa de auditório que ele se propõe a ser. Inclusive porque o filme é bem consciente das próprias limitações e não se leva a sério. Mesmo com menos de 90 minutos de duração, Late Night with the Devil parece ser muito mais curto do que ele realmente é. Principalmente porque a partir do segundo ato as coisas começam a escalar muito rápido e quando você percebe, já acabou. Isso significa que muita coisa termina sem muito desenvolvimento ou explicação. Então é possível que caso você não conheça ou não tenha captado várias das referências que são jogadas aqui e ali, você termine o filme meio que tipo... quê? Além disso, apesar da ousadia em experimentar uma forma diferente de contar a história, ele parece não tão comprometido com a premissa que torna ele único, ser um found footage.
Mas de forma nenhuma isso faz dele um filme ruim. Se ele vai sobreviver ao teste do tempo e realmente se tornar um clássico moderno, é o tempo que vai dizer. Mas uma coisa é certa, são poucos os filmes que não são atropelados pelo próprio hype. E esse aqui, com certeza, é um deles. Agora eu vou falar do filme com spoilers, então é por sua conta e risco. Vamos começar do começo. O Jack é um radialista bem relacionado que em 1971 ganha o seu primeiro programa de TV, Night Owls, ou seja, Corujas Noturnas. O programa parece promissor e ganha as noites americanas. E ele tem um magnetismo e um carisma tão grande que as pessoas que trabalham com ele chegam a brincar que ele parece que tem um pacto com o diabo. Só que tudo muda em 1976, quando a Madeline, a mulher dele, morre de câncer de pulmão sem nunca ter fumado um cigarro na vida. Tudo começa a desandar depois disso e as audiências vão ficando cada vez mais baixas, mesmo com os esforços da produção em tornar o programa cada vez mais sensacionalista. Lembra que eu falei que o Jack era bem relacionado? Então, desde o começo da carreira dele, sempre corre o rumor que ele está envolvido com uma sociedade secreta que faz uns rituais esquisitos no meio do mato, chamada The Grove. E aqui vem o primeiro segredo desse filme. The Grove é o nome que o filme deu para uma sociedade secreta que realmente existe, chamada Bohemian Club. Ela existe até hoje, tem mais de 2.000 membros, que são só homens, ricos, poderosos e influentes na cultura e na política dos Estados Unidos. Tem muita conspiração e pouca informação concreta sobre o que eles realmente fazem lá no meio do mato. Mas dá uma olhadinha nessas fotos reais e vê se você repara algum símbolo conhecido. Sim, uma coruja gigante no meio da floresta. E como que é o nome do programa do Jack mesmo? Ah, Corujas Noturnas! Eu te falei, esse filme é basicamente um quebra-cabeça de referências. Voltando para a noite de 31 de outubro de 1977, existem 4 elementos que fazem dessa noite, de tudo que aconteceu no programa, muito simbólico. É como se fosse a noite perfeita para acontecer tudo o que aconteceu ali. Vamos por partes. Primeiro elemento: noite de Halloween. Você sabe por que as pessoas se fantasiam de monstros na noite de Halloween? Porque antigamente as pessoas acreditavam que a noite de Halloween era a noite onde os espíritos, seja de demônios ou de pessoas que já morreram, podiam andar livremente pela terra para resolver assuntos que ficaram pendentes. Então as máscaras e fantasias servem para as pessoas se esconderem desses espíritos. Mas pensa bem, elas também seriam muito úteis para esconder um espírito que quisesse passar despercebido. Faz sentido, né? No episódio do dia 31 de outubro, a plateia tem várias pessoas usando fantasias, mas tem um espectador que é especialmente perturbador, porque ele passa o tempo inteiro totalmente parado, em silêncio, observando tudo. O Homem Esqueleto. Nem mesmo quando Jack faz uma piada com ele esboça qualquer reação. Guarda essa informação para mais tarde. Mas voltando. Por que o Jack, que era envolvido com uma sociedade secreta que faz rituais possivelmente satânicos, decide convidar não só um médium para falar com os mortos, mas também a sua namorada secreta, a parapsicóloga Dra. June, junto com a Lily, que é uma paciente dela sobrevivente de um ritual satânico, para um programa ao vivo sobre ocultismo? Talvez porque ele já esperasse, e quem sabe até queria, que essas forças se manifestassem de alguma forma na frente das câmeras, o que ia garantir que a audiência ia explodir, e consequentemente, o contrato do programa seria renovado. O primeiro convidado do programa é um suposto médium chamado Crystal, e apesar dele ser um charlatão que tem uma assistente que pega os nomes e puxa informações das pessoas nos bastidores, dessa vez tinha mesmo um espírito no estúdio. É Halloween, não esquece, de alguém chamado Minnie. O Crystal, que provavelmente nunca tinha encarnado um espírito de verdade, fica muito mal e é levado às pressas para o hospital, morrendo poucos minutos depois de ter vomitado litros de um jato preto em rede nacional. Segundo elemento: Madeline. Depois que o caos com o Crystal se acalma, o Jack acaba revelando pra todo mundo que Minnie é o apelido carinhoso que ele dava pra Madeline, a esposa dele. E olha só que interessante, a última vez que o programa tinha batido picos de audiência, inclusive batendo o recorde histórico, foi 1 ano atrás, quando a Minnie foi no programa pra conversar com o Jack sobre o relacionamento deles e sobre o quadro de saúde dela. 2 semanas depois desse programa, ela morreu. Então a mesma Minnie que estava ali 1 ano atrás, ainda viva, fazendo um programa recordista de audiência, era quem estava ali agora no estúdio, começando a tacar o terror em todo mundo. E quando eu falo que a Minnie estava ali no estúdio, eu não tô brincando não. Ela aparece de relance ao longo do filme inteiro, geralmente em algum espelho, em algum vidro. Basicamente você pode fazer uma caçada a Minnie durante todo o filme que você vai encontrar ela em algum lugar.
Eu consegui captar algumas dessas vezes que ela aparece, mas com certeza deixei passar várias. E por que a Minnie é tão importante? Porque ela está envolvida de alguma forma em todos os momentos sobrenaturais que acontecem no programa. Quando o Cristo encarna um espírito, é ela, e ela faz as luzes do estúdio piscarem. Aí depois, quando os convidados estão em volta da mesa conversando e começa a tocar uma música, ela aparece na bola de cristal em cima da mesa. Quando a Lily está possuída, o próprio demônio fica surpreso na hora que a cadeira começa a levitar. E aí na hora em que eles voltam à fita, primeiro o rosto da Minnie aparece no rosto da Lily, e depois ela aparece em pé do lado do Jack com a mão no ombro dele. E não para por aí. Lá no terceiro ato, quando as luzes piscam e a cabeça da Lily vira uma bola de raio, quem é que aparece na tela por uma fração de segundo? A Minnie. E não parece muita coincidência que a Lily possuída corte a garganta exatamente da possível peguete, quem sabe até amante do Jack? Sim, é isso mesmo. Tudo indica que na verdade o diabo dessa história toda seja a própria Minnie. Olha pra cara que o Jack faz quando ele tá saindo do estúdio. Eu não sei pra vocês, mas pra mim isso não parece a cara de quem tá olhando pra um demônio assassino, e sim pra quem tá olhando pra sua esposa que morreu. Quer dizer, morreu não, foi sacrificada. Mas por quem? E pra quem? Terceiro e quarto elementos. Abraxas e a sociedade The Grove. A cena final, quando Jack entra naquele estado hipnótico, até parece uma viagem da braba, mas na verdade esse é um momento que fecha um círculo que foi aberto lá na cena inicial, quando a gente aprende pela primeira vez sobre o envolvimento dele com a sociedade secreta The Grove. E especialmente na pergunta que o repórter faz quando ele assina o primeiro contrato dele com a emissora de TV. O que você teve que sacrificar para chegar até aqui? Agora, no final, essa cena se repete, só que um pouco diferente e com a resposta que vem da boca de um dos membros da sociedade secreta. O maior sacrifício de Jack Delroy ainda está por vir. Lá na metade do filme, quando a doutora June e a Lily entraram no palco, o Jack solta um VT sobre uma seita encabeçada por um cara chamado Diabo. Entre as práticas dessa seita estava de gerar crianças para sacrificar elas em rituais satânicos. E segundo o Diabo, qualquer pessoa que testemunha esses rituais fica enfeitiçado pelo demônio Abraxas e acaba obedecendo às suas ordens. Ou seja, o que o Abraxas mais quer é que os rituais dele sejam vistos pela maior quantidade possível de pessoas. E que forma mais fácil de fazer isso do que transmitir um ritual em rede nacional, enfeitiçando todo mundo que está assistindo. Mas quem que é o tal do Abraxas? Essa é uma entidade bem misteriosa que tem várias origens possíveis e inclusive tem certas culturas que acreditavam que era uma entidade acima de Deus e do diabo, porque ela estava acima do bem e do mal. Aí depois veio o catolicismo e colocou essa entidade como sendo um demônio. O que o filme diz pra gente é que esse é um ser muito poderoso que usa da nossa estupidez pra nos enganar. O Abraxas é um ser que gosta de chamar atenção, ele gosta de ser visto. E o nome dele é nada mais nada menos que a origem da palavra abracadabra, que os mágicos usam para fazer os seus encantamentos, ou seja, enganar as pessoas aonde? Nos seus shows. Quando Jack entra naquele estado hipnótico no fim do filme, é onde as peças do quebra-cabeça finalmente começam a se encaixar. Não é mais o show da Minnie, porque agora é o próprio Abraxas que toma as rédeas da situação. Ele engana não só o Jack entrando na mente dele, quanto nós que estamos assistindo. Não é por acaso que quando esse momento mais alucinado começa, aqueles círculos de hipnose aparecem várias vezes na tela. Agora, nesse estado de transe, a gente vê o Diabo, o líder da seita da Lily, fazendo Jack se curvar diante da coruja da sociedade secreta. Tanto a seita do Diabo quanto os homens poderosos do The Grove servem a mesma entidade, e todos estão ali para concluir o ritual. E tem uma figura que volta a aparecer nesse momento, sempre observando, sempre em silêncio. O talvez homem vestido de esqueleto. Será que ele é a morte ou será que ele é o próprio diabo? Fica aí o questionamento. O Jack, mesmo sem saber ou sem se lembrar, já pertencia ao Abraxas desde que ele entregou a alma dele nos rituais da sociedade secreta. Mais cedo no filme, o demônio dentro da Lily já tinha falado que conhecia o Jack lá da floresta. O Jack estava sendo ao mesmo tempo usado pelo Abraxas, desde que ele sacrificou a própria esposa para obter o sucesso que ele queria na carreira, e sendo movido pela sua própria sede de sucesso. O Jack, a Minnie e a Lily estavam conectados pela mesma força demoníaca para cumprir um objetivo: realizar o maior sacrifício do Jack. Ainda naquele estado hipnótico, o Jack conversa com uma Minnie, é o próprio Abraxas enganando ele, que tá deitada na cama e pede para ele fazer uma última coisa por ela. Ele pega o punhal dos rituais lá da seita do Diabo e crava no peito dela.
Nessa hora ele acorda do transe e percebe que foi enganado pelo Abraxas. Ele acaba de matar uma garota de 13 anos. O número 13 é um número famoso por ser ritualístico e extremamente simbólico, com uma faca sacrificial ao vivo em rede nacional. Era esse o plano desde o início. Não é por acaso que a Lily foi a única sobrevivente do incêndio que aconteceu lá na seita dela. Ao longo de 3 anos, ela foi sendo preparada pela doutora June, mesmo que ela não soubesse disso, para esse momento. E o filme termina com o Jack segurando a arma do crime enquanto a gente ouve o som de sirene se aproximando. Na noite de 31 de outubro de 1977, ele recebeu a parte dele do acordo. Chegou em primeiro lugar na televisão americana. E nessa mesma noite ele também cumpriu a parte dele do acordo, fazendo o sacrifício final, tanto da Lily quanto da sua própria vida e da sua própria carreira. A transmissão é cortada e na tela aparecem as palavras: fim da transmissão. Está feito. Essas são as palavras que o líder da seita, o Diabo, usava sempre que ele concluía um ritual. E agora são as palavras que encerram a transmissão. O ritual foi concluído. O demônio Abraxas lançou o seu encantamento em milhões de pessoas através da televisão. O que você teve que sacrificar para chegar até aqui? Essa é a pergunta que resume toda a trajetória do Jack e, por que não, da nossa própria vida na busca por realizar os nossos sonhos. O Jack não era necessariamente um homem mau. Na verdade, ele provavelmente só era um cara tão ambicioso que acabou ficando cego. Primeiro, pelo desejo que ele tinha pelo sucesso e depois, pelo próprio encantamento do Abraxas. E isso levou ele a sacrificar tudo que ele tinha. É isso. Late Night with the Devil é um filme sobre sacrifícios, sobre o quanto alguém pode perder até a própria alma por causa da ambição. Fazer sacrifícios na vida é algo que todo mundo faz. Só que se a sua ambição for tão grande a ponto de você entregar sua própria alma, é bem provável que você não vai conseguir aproveitar nada do sucesso que você conquistou. Eu não sei pra você, mas pra mim isso não parece exatamente um bom negócio. Essa foi a minha crítica e a minha análise de Late Night with the Devil. Mas a pergunta que fica é, você assistiu e você gostou? Me deixa saber nos comentários, não se esquece de me dar um biscoitinho, mandar pra todo mundo e se inscrever no canal. É rapidinho, de graça, mas me ajuda demais a crescer aqui na plataforma. Valeu, gente!